mais uma ponte que foi interditada nos últimos dias aqui na nossa região e também vem chamando a atenção. Onde fica essa ponte e o porquê que ela está interditada? É o mesmo motivo da ponte na rodovia Fábio Talarico, Gui? Isso mesmo, viu, Valentim? Problemas na estrutura, nós vamos até correr imagens aí dessa ponte, que ela é linda, viu, Valentim? Eu tive lá ontem, é uma estrutura que chama a atenção pelo fator histórico também, ela que tem 110 anos, essa ponte, peças importadas da Europa, enfim, então ali fica entre Igarapava e Delta, sobre o Rio Grande, então ali um lugar muito bonito, e essa ponte, ela tem sido aí interditada pelas autoridades, né, nos últimos dias, e o bloqueio tem sido furado por esses motoristas que passam ali e tentam atravessar o local. Só que tem muito risco, além do guarda-corpo ali, da estrutura metálica também, dos ferros, os aços que estão deteriorando, que estão rachando, enfim, tem um problema no asfalto, Valentim. Então ela pode ceder uma parte a qualquer momento. Por isso o bloqueio foi feito e agora as prefeituras das duas cidades colocaram, inclusive ali, peças de concreto cheias de terra para que o motorista não consiga tirar mais. Então, é um fator histórico muito importante para a nossa região. O local chama Ponte da Revolução, porque ali aconteceu um confronto da Revolução Constitucionalista de 1932 entre mineiros e paulistas, e tem até marcas ali de tiros, buracos nessa estrutura da ponte, que a gente vê aí que são centenários. E agora, um desafio. Por quê, Valentim? Não se encontra o dono para reformar essa ponte. Não se sabe se ela pertence às prefeituras das duas cidades. As prefeituras também procuram os donos, não se sabe se é o governo do estado. Ela era da FEPASA, era da estrada da Mogiana, né, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que já faliu. Enfim, é uma ponte muito antiga e agora esse desvio que é feito chama a atenção por conta disso daí, ó. O acidente da semana passada. Motoristas precisam fazer um desvio e têm medo de acontecer um novo acidente. Por isso, a reportagem que eu fiz, a gente vai exibir agora, Valentim, é uma ponte que você viu ali, a gente vai até voltar a imagem, que chama a atenção, né, Tiago? É uma ponte bonita, né? Olha, uma ponte linda, uma ponte histórica, tá aí, ó, a Ponte do Delta, muita gente conhece, ali entre Igarapava, na divisa com Minas Gerais. E você imagina, gente, o Estado, né, o governo federal, era para ter briga, Gui, se aqui fosse um país sério, para quem vai revitalizar a ponte. Era para, não, eu quero fazer, eu quero deixar ela linda, é um ponto turístico, era para a prefeitura de Igarapava, para a prefeitura de Delta, né, de Minas Gerais, era para todo mundo se unir e falar, não, a gente vai revitalizar, porque essa ponte é um ponto turístico, o pessoal vai vir aqui, ó, vai contar a história, vai trazer o turismo para cá, vai gerar renda para a cidade da região, porque é uma ponte centenária, até tiro da Revolução de 32 ainda tem na estrutura dessa ponte, que é uma ponte linda. Mas, infelizmente, agora, aqui no Brasil é o contrário, né? Filho feio, ninguém quer ser o pai. A criança começou a chorar, o cara quer passar pro colo do outro, né? Ninguém quer reformar a ponte, ninguém quer mexer na ponte e ninguém hoje é o dono da ponte. A reportagem tá no ponto aí, Gui? Tá sim, Valentim. Uma outra curiosidade, moradores falaram ali que, inclusive, há vários anos, eles encontraram balas de canhão ali nas margens do rio, próximo a essa ponte, que acabaram afundando, né? Ficaram soterradas ali na terra, nas margens do rio. Então, assim, algo muito importante para a história dos dois estados, principalmente para o estado de São Paulo. E claro que você vê agora esses transtornos causados por a interdição dessa ponte na reportagem. São vários cones e tubos de concreto. A sinalização que indica a interdição da ponte pode ser vista de longe. Quem precisa atravessar o Rio Grande e ir de um estado para o outro entre Igarapava, São Paulo e Delta, Minas Gerais, tem que mudar para um caminho mais longo. Principalmente igual nós quer ir para Delta, às vezes precisa resolver alguns problemas, igual nós trabalhamos na empresa aí, nas usinas, aí atrapalha nós passar também, porque aí nós tem que ficar dando a volta, gasta mais combustível, mais pneu, tudo essas questões assim, fica mais dificultoso para nós. Mesmo assim, tem gente que insiste em furar o bloqueio. No dia 11 de fevereiro, um motorista foi flagrado removendo uma manilha de concreto para atravessar a ponte. Ele foi identificado e será multado.
5 dias depois, a cena quase se repetiu. Outro condutor tentou passar, chegou a parar em frente aos cones no meio da ponte. Até uma moto conseguiu furar o bloqueio junto. Mas o motorista teve que voltar. Acabou impedido e autuado pela polícia militar. A fiscalização foi reforçada para evitar acidentes. É uma ponte que ela tem mais de 100 anos e a gente sabe que, pelo menos de 2006 para cá, do último laudo que foi feito, não teve nenhuma manutenção nela. Então, existe perigo. Só com os laudos em mãos que a gente vai saber o nível desse perigo, o quão grave é a situação da ponte. Mas, por questão de segurança, a gente vai manter fechada. E o fechamento com as manilhas é porque, infelizmente, realmente o pessoal não estava respeitando. Estava afastando os cones, porque a primeiro momento a gente pediu o apoio da Entrevisa, aqui do lado de São Paulo. Minas fechou do lado deles. O pessoal afasta os cones e continuou passando, que foi onde gerou os flagrantes e as multas. Viemos, colocamos as manilhas num dia. Se acredita que afastaram as manilhas uma da outra e continuaram passando. Então a gente veio novamente, colocou terra dentro para fazer um peso e agora não conseguem mais movimentar essas manilhas. A interdição definitiva da ponte de aço aconteceu em 7 de fevereiro, após uma recomendação do Ministério Público Federal, devido a rachaduras no asfalto. Também é possível observar problemas na estrutura de ferro que sustenta a ponte e na proteção lateral. Rachaduras no piso, ferrugem, pilares amassados, o primeiro módulo ele está desalinhado, tem uma viga por baixo que ela segue em nível, mas depois ela cede uma parte. Então, assim, a gente tem uma preocupação. Aí por isso que eles vieram, vão fazer esse laudo. Vão ficar pronto um final do mês e o outro no início do mês que vem. Aí a gente vai ter a certeza de qual é a situação da ponte. E depois ver quem que vai fazer essa manutenção e essa correção. A restrição é para veículos. Veículos de qualquer tamanho não pode passar. Aí passagem pedestre, bicicleta, esse está liberado. É só a parte de veículos por causa da questão de peso e também às vezes pode ter algum acidente nas laterais. O restante está liberado. Nas vigas de aço, buracos de tiros, disparados há quase um século. São marcas deixadas pela história. A ponte é antiga, vai completar 110 anos. Foi inaugurada em 1915. Só que para a construção, as primeiras peças vieram da Alemanha. Por causa da Primeira Guerra Mundial, as últimas peças tiveram que ser importadas na Revolução de 1932. Por isso, o local leva o nome de Ponte da Revolução. Além da ligação do trânsito entre os dois estados, a reforma da ponte também é importante para manter viva a história da região. Então ela tem um fator histórico muito grande. Então a gente quer uma solução dessa questão da passagem, mas também uma manutenção que preserve o patrimônio, que deixe essa ponte contar a história que foi da Revolução e contar a história da ponte, que é uma ponte da Alemanha, uma ponte de um módulo da Inglaterra. Então é uma estrutura metálica antiga, centenária. Então isso tem que ser preservado. Engenheiros e técnicos em segurança continuam com as vistorias na estrutura. Alguns laudos ainda estão em andamento e não tem prazo para o início das obras. A gente, quanto prefeitura, a gente imagina que seja o governo federal, através do DENIT, mas a gente oficiou todos os órgãos federais, Ministério do Transporte, DENIT, DR, tanto de São Paulo quanto de Minas, e todos eles falam que não é deles. E aí a gente oficia outro. E não localiza quem é o proprietário de fato dessa ponte. Essa ponte antigamente era da FEPASA, que fazia a passagem da linha férrea. Então por isso que a gente acredita que essa ponte seja federal. Mas todos os documentos que a gente recebeu informando que não são deles. Enquanto isso, o jeito é continuar usando rotas alternativas. O desvio ele pode ser feito aqui na rotatória anterior à ponte, na alça de acesso que vem para a ponte, tem uma rotatória que vai sentido Usina Junqueira. Tanto Usina Junqueira quanto o bairro, que chama Usina Junqueira. E ali ele vai ter a última alça de acesso da Anhanguera, que vai acessar a Ponte Nova. Então ele consegue fazer esse desvio para Minas Gerais tranquilamente. Usar desvios tem causado medo nos moradores da região, principalmente depois do acidente na semana passada entre um ônibus e um caminhão que terminou com a morte de 12 estudantes de São Joaquim da Barra, que
que voltavam de uma universidade em Franca. O motorista do caminhão continua preso. A batida aconteceu em uma estrada vicinal que liga São José da Bela Vista a Nuporanga. Os dois veículos passavam pelo local porque há uma interdição na rodovia Prefeito Fábio Talarico, por causa de danos estruturais em uma ponte. As obras ainda não têm prazo para começar. Os motoristas da região estão mais alertas. E lá você tem que entrar no asfalto, é mais perigoso. Igual pode ter risco de acidente, porque vai ter mais gente passando, mais carro passando, fica mais dificultoso. Às vezes pode trazer acidente. Olha, nós entramos em contato com o Ministério Público Federal, governos de São Paulo, Minas Gerais, além das concessionárias que administram aí a parte da rodovia, né, para saber quem que é a responsabilidade nessa obra. Mas até agora, ninguém retornou, né? Ninguém falou nada sobre quem é, como eu falei aqui, o pai da criança. Se fosse um país sério, uma ponte histórica tão bonita quanto essa, uma ponte de tantos anos que fez parte da história do Brasil, era para ter pelo menos, ali olha, era para ter passeio guiado por guia turístico, né, na região, pessoal ir lá tirar foto. Olha, aqui nós tivemos, para a história do estado de São Paulo, da Revolução de 32, essa ponte é fundamental para entender, para contar essa história. E aí, de repente, essa ponte ninguém quer, né, nesse caso, assumir para reformar, para revitalizar e para contar a história dessa ponte que é tão importante. Daqui a pouco vão querer demolir a ponte, né? Daqui a pouco vai ser, não, vamos implodir a ponte. Aí vem, põe um dinamite, derruba, fecha ali o muro e acabou. Agora a chefa me reforça aqui, ó, essas imagens que nós temos aí de pessoas tentando furar esse bloqueio, tentando passar mesmo com a ponte interditada. E aí acontece, eu não me recordar o estado agora, que nós tivemos há pouco tempo um acidente grave, né? É tanta informação, mas que uma das pontes cedeu e pessoas morreram na hora que a ponte caiu, né? E aí, ó, nessas imagens que você está acompanhando aqui comigo, a gente está vendo essa situação, né, de pessoas furando justamente esse bloqueio, olha lá, ó, empurrando ali os cones, a barreira que existia ali, para passar com o carro, para não fazer um contorno, ali uma volta de 5 km, de 5 quilômetros. Uma volta por uma ponte mais segura, uma ponte nova, que foi feita aí já com a rodovia Anguera, quando saiu desse trecho e foi para o trecho novo na época, né? E aí tentam atravessar essa ponte. São imagens que você vê aqui. E mais um, ó, olha lá, mais um. Aí o carro vai passar, vai tentar passar por ali e agora eles colocaram essas manilhas de concreto, porque aí vai ficar difícil o cara descer, empurrar ali para conseguir passar. Isso para a segurança dele. Você viu como que é o ser humano? Tem que colocar um bloqueio para o cara não morrer. Ó, vamos colocar, porque essa ponte caiu a hora que você passa. Ah, você é exagerado, Valentim, mas por que não? Por que não pode acontecer? Aí, para proteger a vida do cara, eles têm que colocar essas manilhas de concreto. Não basta falar, ó, ponte interditado, não passa que pode cair, né? Mas vamos aguardar se o governo federal, estadual ou os municipais aí envolvidos, se eles vão ter alguma resposta, algum retorno ou colocar a ponte da Revolução de volta para o uso, né, do bem comum.